O site Carteiro Poeta volta com a segunda parte, com a entrevista com um grande carnavalesco e baluarte do carnaval capixaba, Carlito Carlos. Carlito, você passou lá no Pega no Samba, voltou pro Novo Império, mas agora eu quero te perguntar o seguinte: dentro do carnaval capixaba, está mais difícil fazer carnaval, ser carnavalesco hoje ou no início da década de 2000, vamos botar lá 2005, de 2005 até 2012, que na minha opinião foi uma época áurea financeiramente do carnaval capixaba. Qual é a diferença que você sente porque você passou naquela época e está hoje também envolvido agora na Mocidade da Praia, que você é o carnavalesco de lá, da escola? Como é que você vê isso? O que você está sentindo? A diferença, a mudança... A diferença é que naquela época o carnaval atual é o carnaval de coisas, de materiais que surgiram, de excesso de alegoria grande, de coisa, a mudança é essa. Então, eu acho mais difícil fazer o carnaval hoje, porque a disputa é maior em termos de... Porque tem que ter... A Carnaval de Vitória, por exemplo, se começa tarde, muito tarde. Então, como que você constrói uma alegoria dentro vamos dizer, de 3 meses de coisa... E fantasia, então tudo, o carnaval evoluiu. Então não tem como você fazer o carnaval de hoje como era o de antigamente. A disputa é muito grande. O carnavalesco é muito cobrado, porque tem 2 quesitos que praticamente ele é responsável, que é alegorias e adereço e fantasia. Qual é o sentimento que você sente quando você é figurinista também, você que desenha as fantasias e os carros alegóricos? Qual o sentimento que você tem vendo aquilo tudo que você planejou não se concretizar durante o andar, não ir se concretizando, melhor dizendo, durante o andar da evolução do seu carnaval? O dia do desfile vai chegando e que a escola, você já deveria estar, vamos dizer, com 80% do carnaval pronto, você só está com 40%. Como é que sentimento passa por você? Um sentimento de decepção, e eu fui até me acostumando com isso, entendeu? Porque você põe num papel umas coisas que não saem, aí você chega todo dia para a direção lá, você faz uma lista de material, vamos pegar isso assim, e os dias vão passando, esse material não vão surgindo, e as ideias do cara, e você vai ficando assim, vai ficando decepcionado com esse tipo de coisa, porque você cria aquilo, fantasia, tanta fantasia como alegoria, e você não vê aquilo concretizar. Aí quando o tempo vai passando, quando chega no final, pô, não era isso que eu queria e tal, é decepcionante. Mas eu já fui diretor de carnaval e eu já participei do processo, desde a entrega dos desenhos pelo carnavalesco até a reunião da diretoria, para ver se aquilo é viável ou não para a escola, financeiramente. Quando você apresenta um trabalho, uns desenhos, para um presidente, ele fala que dá para cumprir aquilo ali que você está pedindo, e no desenrolar do seu trabalho, ele começa isso não dá, tira isso, tira aquilo. Isso descaracteriza, na minha opinião, um carnaval que você se enrolou para botar na avenida. Com certeza. E aí eu por último, eu me acostumei a desenhar, por exemplo, uma fantasia, eu já ia colocando aquilo que tinha coisa que eu queria botar, mas não colocava porque era inviável em termos de mostrar para eles, para a escola, assim, para a direção, e dizer assim, não vou botar isso, porque não adiantava, você perdia tempo colocando aquilo, coisa que não saía, entendeu? Agora eu acho atualmente
Carnaval de Vitória é criatividade, você tem que criar coisas que empolga, que chama atenção, e por isso que eu acho que o enredo é favorável quando você consegue botar no papel uma fantasia diferente, que não gasta muito dinheiro, e procurar fazer coisas acessíveis de acordo com cada fantasia. Você quer dizer quando a escola tem e você tem condições de ter materiais alternativos para fazer aquela fantasia. Justamente, isso aí. Então, aí você tem que criar uma fantasia, porque não adianta você perder o tempo. Você tem que viajar numa fantasia que vai chamar atenção na avenida, que vai dar visual, e sem usar material caro, material que você que a escola não tem condição de comprar. Nós estamos tocando na questão de fantasia, do quesito fantasia. Eu, durante 8 anos, eu fui comentarista de carnaval da Rádio Espírito Santo, e eu ficava num lugar, na nossa cabine, no Sambão do Povo, no nosso Sambão do Povo, num lugar privilegiado que era no meio do sambão. Várias vezes eu peguei uma sinopse, peguei um enredo, peguei a justificativa do enredo, com aquela ala, o que aquela ala representa, e a ala vinha com tal fantasia representando aquilo, que era completamente diferente do que estava passando na avenida. Por que isso acontece, Carlos? Isso aí, por exemplo, é uma das coisas que o carnavalesco tem que... O que você tem que mandar escrito lá para eles, você tem que se preocupar com isso, porque o que vai passar na avenida é o que está escrito lá, que eles vão ler. Então, sabe, é muito vacilo isso, entendeu? E além de porque o cara está lendo, como que ele vai ver tá passando fantasia tal, e lá está escrito, a fantasia não tem nada a ver com aquilo que tá representando. E eu gosto muito de fantasia com leitura fácil, sabe? É que a pessoa bate o olho ali, a fantasia com certeza está representando aquilo ali. Isso é muito importante. E existe carnavalesco? Eu te pergunto isso porque o carnavalesco, eu sou sincero em falar, não é minha área. Uhum. Eu entendo de evolução, entendo de harmonia, sim. Entendo de samba enredo, entendo de bateria. Agora, existe carnavalesco que comete o erro de criar um enredo, botar um enredo na avenida, e a fantasia que ele coloca na avenida dificulta a leitura dela? Existe, mas existe. É uma fantasia que, assim, invisível dentro do que está escrito, o que você não entende. Existe muito isso. Exemplifica, fazendo favor. Dê um exemplo. Você que tem 40 anos de experiência. Uma fantasia que está difícil a gente fazer uma leitura dela dentro do enredo. Mas são várias fantasias. De acordo com o que está escrito ali, você mostrar, por exemplo, uma fantasia de borboleta. Com certeza você vai ter que ver uma asa de borboleta, e ali já está aquela fantasia, ela está caracterizada de outra coisa diferente. Então tem que... E por isso que eu falo, a leitura fácil é a melhor coisa que tem, tanto para quem está vendo o desfile, para quem está julgando. Hoje é difícil para um carnavalesco colocar perante a presidência da escola, a diretoria da escola, caminhos para que o enredo, a fantasia e os carros alegóricos tenham, vamos dizer assim, tenham a maior aceitação dos jurados, porque não adianta as fantasias, os carros alegóricos e o enredo agradarem ao público que está na arquibancada, aos públicos que está no camarote, porque quem vai julgar são os jogadores que estão naquelas cabines. É difícil. Você já encontrou dificuldade vamos por exemplo, você apresenta um enredo,
fala os caminhos, sugere e a direção da escola não aceitar aquela opinião sua? Porque, vamos dizer, o enredo. O samba começa em cima de um enredo que você propõe. Uhum. Já aconteceu que o presidente da escola de samba, o diretor, falou assim: não, Carlito, esse enredo não vai servir porque não vai dar samba. Não, comigo assim, nunca houve assim, esse tipo de questionamento nunca teve, não. Mas o que eu acho, assim, por exemplo, uma fantasia que o carnavalesco vai criar, que ela, independente de tudo, ela tem que ser aceitável para quem vai comprar a fantasia, porque tem fantasia, tem gente que não gosta de certas coisas, de coisa pesada, eles questionam, que não é o caso do Rio. O Rio você vê outro nível, mas aqui em Vitória já houve. Agora, atualmente, eu acho que não está acontecendo muito isso, não. Mas já teve muita época eu não quero... Hoje, com a fantasia que não tem uma armação de arame, não é uma fantasia que presta. E que isso foi questionado várias vezes. Mas a direção da escola chegava e dava toque, assim, mas não tem como você fazer. Mas não de que questionar, não vão botar isso por causa disso, não. Porque tem que ser assim, entendeu? Não tem como mudar. Pra gente sair desse tópico... Principalmente hoje em dia, né? Que fantasia tem que ter volume, tem que ter tamanho, tem que ter... Pra gente sair desse tópico de fantasia, as fantasias atuais estão mais leves do que aquelas de 10 anos atrás? Estão mais confortáveis para o componente desfilar? Eu acho que aqui em Vitória, por exemplo, tem uma diferença muito grande do conforto da fantasia. Porque fantasias, por exemplo, do Rio, que eu estou acostumado a ver, de gente que sai no Rio, que me mostra fantasia, elas têm o conforto de coisas que não dão tempo para fazer aqui. Porque tem alas lá que a pessoa paga e são lá tem barracão de presidente de ala, né? Tem. Que ele confecciona, ele pega o figurino bem antecipado, então ele procura botar uma espuma aqui para não machucar. E coisa que aqui não, nem é porque é mal feito, porque é coisa de Vitória, não. É porque não dá tempo, entendeu? Costuma ser muito assim. Eu na minha opinião, existe dois tipos de fantasia que o carnavalesco tem que ter uma preocupação exagerada. É a fantasia da bateria, porque carrega instrumento, fica ali praticamente 60, 80 minutos. Concordo. E a fantasia do casal do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira. Para mim são duas coisas que o carnavalesco ele tem que se preocupar. Tem que se preocupar mesmo. Se ele tiver de gastar 80 minutos do seu tempo para pensar naquilo ali, 80% ele pensa. Justamente. Isso aí eu sempre preocupei com isso. Porque você colocar um adereço, coisas que atrapalham quem vai tocar o repique, coisa, surdo, não tem como você. Então, isso aí tem que se preocupar, fazer de acordo, porque isso aí realmente atrapalha e o mestre-sala e porta-bandeira é a mesma coisa, que um casal que roda, que evolui, né, no caso. Então tem que ser uma coisa de acordo para cada fantasia desse tipo. Você, em 2019, no carnaval passado, você foi campeão pela Mocidade da Praia. Mas antes de nós falarmos sobre a Mocidade da Praia, nós vamos lá na Mocidade Unida da Glória. Durante 3 anos, o Leão da Glória teve como carnavalesco o renomado carnavalesco carioca Cid Carvalho. E praticamente você coordenou esse carnaval, fantasias, alegorias aqui dentro da escola. Conta pra gente como é que foi essa sua passagem, o que você fazia e principalmente, acho que isso aí é o mais importante do que dinheiro, porque dinheiro é necessário, mas para mim é mais importante do que dinheiro. Qual foi o legado que Cid Carvalho deixou como você, sendo carnavalesco, mesmo você tendo mais anos de experiência no ramo do que ele? Eu achei interessante, foi importante,
porque pelo conhecimento que o Robertinho tinha junto com o Jurandir, eles que me contrataram porque, vão trazer ele, assim, me valorizaram no caso. Né? E trabalhar fazendo o carnaval do Cid lá, que era um carnaval bem diferente, bem arrojado, e a gente dá conta, eu junto com a equipe do pessoal que eu levava daqui, foi muito interessante. Foi 2 campeonatos seguidos, trabalhando no carnaval deles, e foi 3 carnaval inesquecível. Foi muito importante para mim, porque depois de tanto tempo você tá lá e coisa, mas foi interessante, eu gostei dessa aventura. Você, o Cid, se você chegasse com alguma sugestão, tá certo que o desenho era dele, tudo era dele, o carnaval era dele, mas se ele te ouvia em alguma coisa que você achava, pô, se essa fantasia, se nós mexer um pouquinho aqui, fica melhor, ele te ouvia nesse... Na verdade, eu não tinha nem muito acesso, porque ele estava 2 anos, nos primeiros 2 anos, no primeiro ano ele estava fazendo Mangueira, eu acho, que ele tinha um assessor que ficava aqui. Aí a gente houve várias vezes que tinha, no protótipo que veio, nós transformamos cabeças, por exemplo, para melhor, né? Transformamos em termos de visual, mas tinha a coordenação dali do rapaz que era o assessor. Então a gente fazia lá, mostrava lá para ele, isso aí tá aí sempre deu certo, sempre foi concordado, entendeu? Foi sempre mudança para melhor. Aí foi várias vezes, nós fizemos várias mudanças nas fantasias deles, dos protótipos que vieram do Rio. O site carnavalesco, Carteira do Poeta, está conversando com o maior campeão do carnaval capixaba, o carnavalesco e grande baluarte, Carlito Carlos. Nós vamos aqui beber uma água. Em 1 minutinho nós estamos de volta para a terceira e última parte, para nós finalizarmos essa entrevista. Só um momento.